Olá, pessoal. Vamos fazer uma aula aqui de exercícios do problema do capítulo 7. Eu selecionei esses problemas aqui, o 3, o 7, o 31, 41 e 81 para a gente discutir, tá legal? Se tiver mais dúvidas além dessas, a gente pode discutir depois na aula síncrona. Então vamos lá, começando. Capítulo 7 é trabalho e energia, continuação do assunto do capítulo 6. Problema 3 diz o seguinte: você tem uma conta que desliza sem atrito numa rampa, tá aqui a rampa, contendo um looping. A conta é liberada do repouso, aqui nesse ponto, que está a uma altura h, em relação a esse ponto de referência aqui. E essa altura é 3,5 vezes o raio do looping. Pergunta-se qual a velocidade da conta no ponto A, aqui em cima no looping. Que mais? Que intensidade tem a força normal sobre a conta nesse ponto A e é dada a massa da conta, que é 5 gramas, tá certo? Vamos lá, pessoal. Tipicamente, a gente tem aqui uma questão que envolve conversão de energia cinética em energia potencial gravitacional, né? Então, fazendo o raciocínio nesse sentido, aqui estão os dados do problema, a altura, a velocidade inicial é zero, porque a conta é abandonada desse ponto aqui, certo? E naquele ponto mais alto lá, a energia cinética então vai ser zero e a energia potencial gravitacional vai ser m vezes g vezes h, onde esse h é 3,5 vezes r. Então a gente já substitui aqui para encontrar a energia potencial gravitacional em função do raio e da massa. Muito bem. Lá no ponto A, que é o ponto mais alto do looping, eu vou fazer a mesma análise, né? Vou escrever a energia cinética, que não vai ser zero, ele vai passar lá com uma certa velocidade, é justamente essa velocidade que a gente quer encontrar, meio de m vezes a velocidade ao quadrado, e a energia potencial gravitacional vai ser mg vezes a altura, mas a altura é 2 vezes o raio, quando ele está aqui no ponto mais alto do loop, né? Bom, aí o que acontece? A energia total se conserva. Então você vai igualar, não tem atrito, né? A energia mecânica se conserva. Então você vai igualar as energias no ponto inicial onde estava a conta e lá no ponto A, que é o ponto mais alto do looping, tá? Substitui as expressões que a gente definiu aqui em cima. Então a energia cinética inicial é zero, a potencial gravitacional 3,5 mg vezes R, a energia cinética no ponto A, meio de mv ao quadrado, e a potencial, ele está numa altura que é 2 vezes o raio, então vai ficar 2 vezes mg vezes r. Com isso, você chega numa expressão para a velocidade no ponto A em função do raio. Esse raio é considerado dado no problema, apesar dele não dar um valor numérico, né, gente? E G é tabelado. Muito bem. No item B, ele vai perguntar qual é a intensidade da força normal sobre a conta quando ela está aqui no ponto A. Bom, eu vou lembrar de duas coisas. Primeiro, que eu vou ter o peso e a normal aplicado sobre a conta nesse ponto. E, o que mais que eu vou lembrar? A força resultante vai ser centrípeta quando ela está ali em cima, certo? Então, lembrando esses dois fatores, né? Então tá aqui, ó, o diagrama de corpo livre, o peso para baixo, a normal também para baixo. A gente já fez várias vezes essa análise aqui nos capítulos anteriores, né? Então a força resultante nesse caso é a soma dos módulos e que mais? Essa força resultante é centrípeta, então é m vezes a velocidade nesse ponto aqui que a gente encontrou lá em cima ao quadrado dividido por r. Tá? Bom, eu vou usar essas duas expressões, vou igualar as duas, vou usar a massa que é dada, né? Lembrando sempre de transformar para as unidades do Sistema Internacional e usar o resultado do item a velocidade no ponto A, raiz quadrada de 3g vezes r, substitui, né?
na combinação dessas duas equações para poder encontrar o valor da força normal, tá certo, pessoal? Fica faltando somente você fazer as continhas para terminar esse probleminha aqui e a gente vai já passar para o próximo, que é o problema 7 do capítulo 7. E ele diz o seguinte: dois corpos são conectados por um barbante leve que passa por uma roldana leve sem atrito, como mostrado aqui na figura ao lado. O corpo 1, né, ele tem uma massa de 5 kg e ele é solto dessa posição a partir do repouso. Essa posição está a uma altura H, que o problema diz que vale 4 metros. Muito bem. Aí ele está pedindo, usando o sistema isolado, determine a velocidade do corpo de massa M2, que é igual a 3 kg, assim que o corpo de 5 atinge a mesa, tá? E letra B, encontre a altura máxima acima da mesa que o corpo de 3 kg alcança. Então, o que acontece, pessoal? Inicialmente, isso aqui está tudo preso, mas aí eu libero esse bloco de 1 kg. Inicialmente não está em repouso, não. A gente segura esse aqui, aí solta, né? Aqui são 5 kg e do outro lado 3. Então, esse sistema vai cair para trás, o M1 para baixo aqui e o M2 subindo, né? O que vai acontecer? Nessa posição inicial, a gente observa que o M1 tem uma energia potencial, porque ele está numa altura H em relação à mesa, e o M2 não tem, certo? Nenhum dos dois tem energia cinética, porque inicialmente o sistema está em repouso. Ok, no momento em que a gente solta, M1 vai transformar a sua energia potencial em energia cinética, tá? E o M2, ele vai se mover junto com o M1, porque tá tudo preso nesse barbante aqui, né? Então, ele vai também adquirir energia cinética, né? De onde vem essa energia? Vem da energia potencial que o M1 tinha inicialmente, que esse sistema tinha inicialmente, né? Mas acontece o seguinte, pessoal, como essa massa aqui é de 5 kg, quando ele está chegando aqui embaixo, né, mesmo depois dele bater, o M2, ele não vai parar aqui em cima, tá? Ele vai continuar, e ele está perguntando no item B, até que altura o M2 vai chegar, tá? Então, é isso que a gente vai determinar aqui nesse exercício. Eu desenhei as duas situações, né? Então, tá aqui esse lindo desenho. O bloco 1, inicialmente, eu chamei de situação A e situação B, só para a gente diferenciar. Na situação A, que é a situação inicial aqui, né? O bloco 1 tá lá em cima e o 2 aqui embaixo. A energia total na situação A vai ser a energia total do bloco 1 mais a energia total do bloco 2. Agora você repare que nenhum dos dois tem energia cinética. E o bloco 2 também não tem energia potencial. Então, essa energia total vai ser simplesmente a energia potencial do bloco 1, que é o que a gente vai escrever aqui, ó. Tá tudo em repouso, a energia cinética é 0, tá? Então, a energia total vai ser a energia potencial do bloco 1, quando tá nessa posição, na situação que eu chamei de A aqui, né? Então, lembrando que isso aqui, ó, essa energia potencial ela vai ser 0 se a gente lembrar que a altura do bloco 2 na situação A é igual a 0, tá? Logo, a energia total na situação A vai ser M1 vezes G vezes H, ou seja, apenas a energia potencial do bloco 1. Aí eu analiso na situação em que o bloco 1 ele está quase batendo na mesa, mas ainda não bateu, tá? É uma fração de segundo antes dele bater na mesa. O que acontece? Esses dois blocos estão na mesma velocidade nessa situação, porque eles estão presos aqui nesse fio inextensível. E o que eu quero saber é justamente que velocidade é essa, tá? Qual é a velocidade desses dois blocos quando eu estou aqui na situação B, tá? A situação B é um pouquinho antes do bloco 1 atingir a mesa. As velocidades são iguais. O que acontece, pessoal? O bloco 1, ele já perdeu toda a sua energia potencial,
ele tem só energia cinética aqui, ele ainda não bateu na mesa, então ele tem energia cinética. E o bloco 2, ele tem energia cinética porque ele está subindo na mesma velocidade em que o bloco 1 está descendo, e ele agora ele tem energia potencial, que é a massa dele vezes G vezes essa altura H. Veja, esse barbante é inextensível, né? Então, quando o 1 está chegando aqui na mesa, o 2 necessariamente vai estar numa altura H. O barbante ainda está esticado nessa situação, ok? Logo, na hora que eu vou escrever a energia total, eu vou ter a energia, aqui é a energia MGH, né? Energia potencial do bloco 1 vai ser zero, por quê? Porque o bloco 1 já desceu, ó, ele está aqui embaixo. O que mais? A energia cinética dele, mais a energia potencial do bloco 2, esse H2B aqui vai ser simplesmente a altura H, ok? E a energia cinética. Agora, observe que essa velocidade é igual a essa velocidade aqui, justamente porque os dois blocos estão amarrados num barbante, tá? E é justamente a velocidade que eu quero determinar aqui no item A, ok? Então, vamos lá, vamos equacionar. Essa energia, então, ela vai ser, ó, esse termo se anula, tá? E eu vou juntar esse termo cinético com esse outro termo cinético aqui, vai ficar meio da soma das massas vezes a velocidade, eu já chamei de velocidade VB ao quadrado, que é a velocidade que eu quero determinar, tá? E esse termo potencial do bloco 2, porque o bloco 2 subiu. Lembra que essa altura H2B é simplesmente H, tá? Como a gente mostrou no desenho. O que acontece, pessoal? Não tem atrito. É o que ele fala aqui, ó. Considere esse sistema isolado, ó, usando o modelo de sistema isolado. Então, você não tem o atrito, você só tem os blocos. O sistema isolado aqui são os blocos e o planeta Terra, né? Que vai provocar a força-peso. Então, não vai ter atrito, portanto, essa energia se conserva, a energia na situação A é igual à energia na situação B, portanto, a gente pode igualar essa expressão M1GH com essa expressão aqui, ó, M2GH mais meio de M1 mais M2 VB ao quadrado, tá aqui, ó, a igualdade, onde as massas são conhecidas, a altura é conhecida, a gente só não sabe a velocidade na situação B, que é o que o problema está pedindo, tá? É só calcular, só fazer as continhas. Aí vem o item B. O item B pergunta: encontre a altura máxima acima da mesa que o corpo de 3 kg alcança. Então, veja bem, pessoal, aqui, ó, o bloco de M1, né, que é esse bloco de 5 kg, ele bate na mesa, pronto. Né? Então, ele está fora da jogada. Nós vamos considerar apenas o bloco de 3 kg, que é o bloco 2. Então, desconsiderando agora o bloco 1, o bloco 2, ele continua subindo, tá? Por que que ele continua subindo? Porque ele tem uma massa menor, tá? Então, a energia potencial que ele tem aqui é menor do que a energia potencial inicial que o outro bloco tinha, né? Então, ainda resta para ele energia cinética, com a qual ele continua subindo. A grande questão é, até que ponto ele vai subir? Ele vai subir até que a energia cinética dele vá a zero. Então, considerando apenas o bloco 2, o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos dizer que no momento em que o bloco 1 bate na mesa, aquele barbante vai afrouxar, então eu vou considerar somente o bloco 2, tá? A energia total dele era meio da massa dele, vezes a velocidade que a gente determinou, essa VB aqui, ó, que a gente determinou no item A, mais M2 vezes G vezes H, certo? Bom, quando ele atingir a altura que a gente chama de altura máxima, a energia cinética dele vai zerar. E eu posso dizer que essa energia total, ela vai se conservar, tá certo? Então, aqui vai zerar esse termo,
né? Aqui, olha, são valores conhecidos que a gente tem. Você conhece M2, você conhece a velocidade que determinou no item A, você conhece o H que é dado no problema, tá? Então, resta apenas determinar qual é a altura máxima que o bloco 2 vai atingir depois que o bloco 1 bate na mesa. Ok, pessoal? Tranquilinho, né? Sem muitos problemas. Vamos para a próxima, que é uma questão bem interessante, tá? Que é uma questão que vai abordar potência e energia. E ela diz o seguinte: para economizar energia, andar de bicicleta e caminhar são meios de transporte muito mais eficientes que viajar de automóvel. Nós vamos verificar isso. Por exemplo, ao andar de bicicleta a 10 milhas por hora, não se assuste não com as unidades que a gente vai trabalhar com elas, tá? Um ciclista usa a energia do alimento a uma taxa de cerca de 400 quilocalorias por hora, além do que usaria simplesmente se ficasse parado. Então, aquela energia que a gente gasta normalmente não está sendo considerada aqui não, nesse problema, certo? É só o que ele gasta para andar de bicicleta mesmo. Aí, na fisiologia do exercício, a potência é muitas vezes medida em quilocalorias por hora e não em watts, tá? Então, a unidade de potência no sistema internacional é watts, né? Mas ele está se referindo a quilocalorias por hora e dando o equivalente aqui, ó, 1 quilocaloria é igual a 4.186 joules. Nós vamos substituir esse valor aqui na hora de fazer as continhas. Muito bem, aqui ele falou da bicicleta. Aí ele vai falar sobre a caminhada. Andar a 3 milhas por hora requer cerca de 220 quilocalorias por hora. É interessante comparar esses valores com o consumo de energia necessário para viagens de carro. A gasolina rende cerca de 1,3 vezes 10 a 8 joule por galão. Aí ele vem com a pergunta. Veja que na pergunta, pessoal, a gente vai comparar a caminhada com a andada com a pedalada, né? Então, encontre a economia de combustível em milhas por galão equivalente para uma pessoa caminhando e andando de bicicleta, tá? Eu quero saber, caminhando e andando de bicicleta, qual é a diferença em termos de milhas por galão que a pessoa vai economizar aí. Vamos lá, então, vamos fazer essa análise. Primeiro, a pessoa andando de bicicleta. Ele fala que andando de bicicleta vai a uma velocidade de 10 milhas por hora, tá? E desenvolve uma potência de 400 quilocalorias por hora. Como ele deu o equivalente em joule, a gente já faz essa continha, tá? Então, para determinar em joules por hora, eu não vou substituir por watts, tá? Porque a gente vai manipular essas unidades aqui, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, eu tenho 400 vezes o equivalente, né? 4.186 joules por hora. Repare, pessoal, que se eu pegar a potência e dividir pela velocidade, eu teria a força em newtons, mas eu não vou colocar os newtons aqui, por quê? Porque eu não vou fazer essa transformação de milhas. Por que eu não vou fazer a transformação? Porque aqui na resposta ele está pedindo para a gente expressar em milhas por galão. Então interessa para a gente manter essa unidade em milhas, certo? Então quando eu faço potência dividido por velocidade, eu vou ter esse valor aqui, ó, é esse número dividido por esse número, tá? Eu vou ter esse valor aqui, a unidade de potência em joules por hora, a unidade de velocidade em milha por hora. Moral da história, hora com hora vai cancelar e a gente vai ter essa razão P sobre V expressa em joule por milha, tá? Então, quantidade de energia que eu gasto a cada milha percorrida quando a gente está de bicicleta, ok? Então, eu escrevi aqui, ó, energia por milha percorrida.
Agora, repare, em 1 galão de combustível, o enunciado está dizendo que contém, né, 1 galão de combustível contém 1,3 vezes 10 à oitava joule. Então, ele está dando uma energia por volume. Aqui, 1 galão é unidade de volume, né? Então, a energia por volume é de 1,3 vezes 10 à oitava joule por galão, ok? Aí, gente, o que nós vamos fazer? Lá no enunciado, ele está pedindo para a gente expressar a nossa comparação em milhas por galão. Observe que eu tenho uma grandeza aqui em joule por milha e aqui eu tenho em joule por galão. Eu vou combinar essas duas grandezas aqui, tá? Para obter um outro parâmetro que vai estar em milhas por galão. Como é que eu faço isso? Eu vou definir uma grandeza que eu vou chamar de rendimento, alguma coisa assim, tá? E aqui eu estou usando a letra grega φ, que é justamente a energia por volume, que está expressa em joule por galão, dividido pela potência por velocidade, que a gente manteve em joules por milha. Repare que quando eu combino esses dois parâmetros, tá? Em termos das unidades, ó, o milha vai lá para cima, o galão vem aqui para baixo, a nossa resposta vai estar em milhas por galão. É isso que ele quer, é esse parâmetro que ele quer, que a gente pode chamar de rendimento, desempenho, aí você escolhe, tá? Então, no caso da bicicleta, na hora que eu fiz essa continha aqui, ó, deu 778 milhas por galão. Ou seja, com 1 galão de combustível, é claro, né, que a gente não vai beber combustível, mas com uma energia equivalente à energia contida em 1 galão de combustível, pedalando, a gente percorre 778 milhas, tá? E aí, a próxima pergunta, e se eu estiver caminhando, tá? Com uma energia equivalente ou igual àquela que está contida em 1 galão de combustível, tá? Quantas milhas eu percorro caminhando? Eu tenho que repetir exatamente essas contas com os dados do problema. Veja que ele dá no problema aqui, pessoal. Ele fala, ó, caminhando, onde é que tá? Tá aqui em algum lugar. Pedalando é 10, caminhando 3 milhas por hora, tá? E nós vamos desenvolver uma potência de 220 quilocalorias por hora. Então, ele dá esses valores para a gente poder repetir esse raciocínio para quando a gente está caminhando. Eu vou deixar para vocês fazerem, mas já vou adiantar que esse rendimento, quando a gente está na caminhada, ele dá 423 milhas por galão. Moral da história, tá? Energeticamente é mais eficiente pedalar do que caminhar. É claro, né, gente? Porque a gente está usando uma máquina simples, nesse caso aí, para melhorar o desempenho do trabalho, né, que está sendo realizado, tá? Então, a gente pedalando vai ter uma vantagem energética, ou seja, um ganho energético de 354 milhas a mais que a gente percorre, tá? Em relação, por galão, né? Em relação ao trajeto a pé, tá? Agora um detalhe, eu procurei no Google, tá? Um carro econômico, veja, caminhando 423 milhas por galão, pedalando 778 milhas por galão. A próxima pergunta é, mas e de carro? Um carro econômico percorre 38 milhas por galão. E aí a gente olha para uma cidade, por exemplo, energeticamente seria favorável todo mundo andando de bicicleta, não é verdade? Talvez no futuro isso aconteça. Na minha busca, eu também acabei encontrando que um carro desses de Fórmula Indy, né? É porque milhas por galão é uma unidade de desempenho usada nos Estados Unidos, né? E aí, quando você vai para um carro de Fórmula Indy, ele é capaz de fazer 2 milhas por galão. Pense no desperdício de energia, gente. Então, é isso aí. Eu achei interessante esse problema, resolvi trazer para vocês, tá bom? Então, vamos para o próximo, que é o 41, tá? O 41 foi um solicitado
por alguém aí, agora eu não me lembro em qual das turmas. Então, no 41, você tem um vagão de minérios cheio e ele tem uma massa de 950 quilogramas. E ele rola por trilhos com um atrito desprezível. Então, ele começa do repouso e ele é puxado. Ó, essa frase aqui, vamos entender direitinho. Ele é puxado para o poço de uma mina por um cabo conectado a uma manivela. O que acontece? Ele está lá no fundo da mina, certo? E ele vai ser puxado para cima, para a boca do poço da mina, tá? Por um motor que está lá em cima. Ok. O poço tem uma inclinação de 30 graus acima da horizontal. E o vagão acelera uniformemente até uma velocidade de 2,2 metros por segundo, no intervalo de tempo de 12 segundos. Então, ele estava parado e em 12 segundos ele acelera até, ele é acelerado, né, pelo motor até atingir essa velocidade e em seguida ele continua com velocidade constante. Ok. Eu fiz um desenho aqui para ajudar, tá? Tá aqui o carro, então ele tá lá no fundo da mina, certo? E ele tá sendo puxado, aqui eu representei o motor puxando ele. Inicialmente, ele vai estar aumentando velocidade durante 12 segundos e aí ele vai manter a velocidade constante. Ok, vamos lá. Perguntas. Que potência o motor de manivela deve ter quando o vagão se move com velocidade constante? Primeira pergunta. Letra B. Que potência máxima o motor de manivela deve suprir? A gente vai ver que quando ele está acelerando, ele precisa de uma potência maior do que quando a velocidade é constante. Já já vou mostrar para vocês. E letra C, que energia total foi transferida para fora do motor pelo trabalho até o momento em que o vagão chega ao fim dos trilhos, que tem comprimento de 1.250 metros. Na verdade, nós queremos saber também qual é a energia adquirida pelo vagão. Por quê? Porque o motor está transferindo energia para o vagão, ok? Muito bem. Então, vamos lá. A gente representa aqui, ó, o vagão numa posição qualquer e a energia que esse vagão possui, é importante a gente entender. Quem que está fornecendo? O motor. Antes, ele estava aqui, ó, energia potencial zero e ele estava parado. Então, energia cinética zero, tá? O motor puxa, ele vai adquirindo energia. Então, toda a energia do vagão é fornecida pelo motor. Isso vai nos ajudar, inclusive, ó, a determinar esse item C aqui, né? Qual que é a energia que o motor produziu, né? É só olhar quanta energia o vagão ganhou, ok? Pronto. Nessa posição, ele está em movimento. Ele vai ter energia potencial, que é mgh, e a energia cinética, que é meio de mv ao quadrado, que foi o que eu escrevi aqui, tá? E aqui eu representei, ó, a altura dele, h, depois dele ter percorrido, né, essa distância x, ok? Muito bem, pessoal. Essa distância x e essa altura h, a gente pode relacionar através desse ângulo que é dado no problema, né? Esse ângulo aqui que é 30 graus. Então, a gente escreve que o seno desse ângulo é igual ao cateto oposto, que é h, dividido pela hipotenusa, que é x. Ou seja, aqui nessa expressão, eu posso substituir h por x vezes o seno do ângulo θ. Tá? Esse é um ângulo constante, esse seno aqui é um número. Muito bem. Aí, veja só, a gente reescreve a energia. Por que que eu quis reescrever a energia dessa forma, pessoal? Porque o exercício está pedindo para a gente a potência, né? E a potência, a gente sabe que, nesse caso, é a potência instantânea que eu vou ter que determinar. Ela vai ser o quê? Um dE dt. Tá? Se fosse a potência média, seria ΔE dividido por ΔT, né? Mas quando eu vou para o valor instantâneo, eu preciso fazer
a derivada. E aí você pergunta, mas por que a instantânea? Como é que você sabe que é a potência instantânea que ele está pedindo e não a potência média? É porque, pessoal, aqui ó, no item B, ele está perguntando que potência máxima o motor de manivela deve suprir. Tá? Então, ele sabe que essa potência vai variar. E quando é que ela vai variar? Quando a velocidade estiver variando. A partir do momento que a velocidade é constante, a potência vai ser constante também. Lembra daquela expressão, potência igual a força vezes velocidade? Tá? Então, se a força é constante, a velocidade é constante, a potência vai ser constante, certo? Mas quando existe aceleração, tá? Significa que a força está variando e, portanto, a potência vai variar também. Quer dizer, se eu vou ter que determinar um máximo, então eu preciso determinar a potência instantânea. Portanto, eu tenho que usar a derivada dessa expressão. E aí, quando eu usar a derivada de E em relação ao tempo, é preferível eu ter um X aqui, ao invés de ter um H, tá? Por quê? Dx, dt, como esse deslocamento em X, ele está paralelo à velocidade, o dx dt já vai me dar a velocidade, ok? Então, na hora que eu vou calcular a potência, eu vou derivar essa expressão de energia em relação à velocidade, tá? Lembra que esse ângulo θ é constante, então o seno de θ não entra na derivada. Então, quando eu derivo aqui, ó, vai ficar só a derivada de x em relação ao tempo, que é substituir pela velocidade. E aqui eu tenho a derivada de V2, né? Que é 2V vezes a derivada de V em relação ao tempo, ok? Muito bem. Aí, o que acontece? Essa expressão aqui, ó, o dv/dt, eu preciso lembrar que ele é a aceleração, tá? E que a aceleração, ela pode ser calculada a partir dos dados do problema. Que ele fala assim, olha, ele foi de 0 a 2,2 metros por segundo em 12 segundos. Então, tranquilamente, a gente determina essa aceleração, tá? Então, isso aqui você substitui por A e já calcula o A e coloca aqui. Muito bem. Acontece que essa velocidade aí eu preciso olhar para ela, que ela não tem o mesmo valor o tempo todo quando ele está aqui acelerando, né? Então eu tenho que analisar direitinho. Muito bem, mas partindo dessa expressão, vamos ver o que o problema está pedindo. Aqui no item A, ele está pedindo qual vai ser a potência, tá? Quando o vagão se move com velocidade constante. Aí eu volto nessa expressão que a gente acabou de escrever aqui. Pessoal, eu quero saber a potência quando ele se move com velocidade constante. Mas, quando ele se move com velocidade constante, o que vai acontecer com dv/dt? É zero, né? Então, todo esse termo aqui vai ser zero e a potência pode ser escrita como m vezes g vezes v vezes seno θ, tá? Reparem que essa expressão P igual a mg seno θ vezes a velocidade é justamente aquela expressão potência igual a força vezes velocidade, tá? Por quê? Porque quando a gente está com velocidade constante aqui, a tração com que o motor puxa tem que ser igual a componente Px do peso, que é mg seno θ, tá? Então, você vê que a potência, quando a velocidade é constante, vai ser mg seno θ, que é a componente Px, né? Vezes a velocidade, tá? Mas aqui a gente obtém direto por essa expressão da potência instantânea. Muito bem. Aí ele vai pedir isso aqui, ó, você termina a continha, tá? Isso aqui é a zero, vai a zero, você substitui os valores aqui, todos os valores dados para você determinar a potência quando a velocidade é constante. Item A está respondido. Nós vamos para o item B. O item B pergunta qual é a potência máxima do motor que o motor de manivela deve suprir. Gente, reparem que essa potência, ela depende do valor da velocidade. Esse dv/dt é a aceleração, é um valor fixo, é constante,
tá? Essa aceleração é constante. O que varia aqui? Varia a velocidade. Então, a potência vai ser máxima quando a velocidade ainda está variando, tá? Porque esse termo aqui não pode ser zero, mas ela chegou no valor máximo. Então, eu vou calcular a potência tipo uma fração de segundos antes dela atingir o valor constante, certo? E eu vou considerar, olha, é uma fração de segundos, então essa velocidade já é 2,2 metros por segundo, é um cálculo aproximado, tá? Essa velocidade já é 2,2 metros por segundo, mas eu ainda estou acelerando, tá? Então, estou chegando nesse valor máximo aqui. Muito bem, é essa a conta que eu vou fazer. Assim, aqui, ó, esse trecho a gente já terminou. Se a velocidade é constante, aqui tá a potência, isso a gente já fez. Aqui. No item B, né? Então, nós vamos ter a potência máxima quando V estiver atingindo o valor máximo. Então, o que eu faço? Ó, venho nessa expressão, é o item B, pessoal. Venho nessa expressão, a massa é dada, V eu vou substituir por 2,2. dV/dt é a aceleração que eu vou calcular aqui, tá? Massa conhecida, θ conhecida e V 2,2, G tabelado. Você vai ter o valor máximo de potência que esse motor precisa para executar esse trabalho aí, ok? É o item B. E aí nós vamos para o item C. O item C pergunta qual é a potência, qual é a energia total que o motor entrega para aquele carrinho lá, né? Qual é a energia total? É a energia que o carrinho adquiriu quando ele chegou lá no ponto mais alto, né? Lembra que essa expressão aqui é a expressão da energia do carrinho em cada ponto? Pronto. Quando está no meio do caminho, eu coloquei um X qualquer aqui, né? Mas o problema está pedindo quando ele chega lá no topo, ó, quando X é igual a 1.250. Nessa altura do campeonato, gente, ele já vai estar com a energia, com a velocidade constante, né? 2,2 metros por segundo. Então, eu sei que é o valor que eu vou substituir aqui e o X vai ser 1.250, tá? Faz a continha, encontra a energia total que o carrinho adquire quando chega lá na boca do poço. E aí terminou. Tá? Terminou o problema 41 do capítulo 7. Tá legal? E vamos para o último, pessoal, que é o problema 81 do capítulo 7. E ele diz o seguinte, ó. Jane, com massa de 50 kg, precisa se balançar para o outro lado de um rio de largura D, cheio de crocodilos devoradores de humanos, para salvar Tarzan do perigo. Tá aqui o desenho. Onde tá? Tá aqui. Então, ela vai, aqui, ó, dessa posição, ela vai se balançar aqui para baixo, para poder chegar aqui do outro lado a uma distância D, ok? Muito bem. Ela tem que se balançar na presença de um vento que exerce força horizontal constante F. O cipó é dado o comprimento L, fazendo um ângulo θ com a vertical, isso inicialmente, né? Esse θ aqui é o ângulo inicial. Ele dá os valores de D, a força, né, do vento, que o vento vai aplicar nela, né? Vamos ver o vento aqui, como é que ele está se comportando. Aqui, ó, uma força F, que aponta aqui para a esquerda, então, quando ela for, vai ser uma força dissipativa, tá? E quando ela estiver voltando, quando os dois estiverem voltando, é uma força que vai realizar um trabalho que acrescenta energia ao nosso sistema. Então, na ida, diminui, esse vento vai reduzir a energia total e na volta ele vai aumentar a energia total, ok? Vamos lá. Dados aqui do problema, é dado o ângulo θ. Repare que não é dado esse ângulo φ aqui, né? É só dado o ângulo θ dela com a vertical, da corda com a vertical. Letra A. Com que velocidade mínima Jane deve começar o seu balanço para conseguir chegar ao outro lado? Veja, pessoal, que se não tivesse o vento, tá? Tranquilamente ela chegaria aqui, mas tem esse fator, certo? Então, a gente precisa saber qual é a velocidade mínima
com a qual ela deve se lançar. Letra B. Depois do resgate completo, Tarzan e Jane têm que se balançar de volta para cruzar o rio. Com que velocidade mínima eles têm que começar o seu balanço? Suponha a massa do Tarzan dada aqui. O que acontece? Na volta, apesar do vento ajudar, mas eles têm que chegar numa altura maior do que a altura de onde eles partiram, né? Então, é necessário uma velocidade inicial aqui e a gente precisa saber qual é a menor velocidade. Veja, pessoal, que quando eu falo em velocidade mínima, eu vou considerar que ela está chegando aqui, ó, com velocidade zero. Tá? Porque se ela chegar aqui do outro lado com velocidade maior do que zero, significa que ela poderia ter partido com uma velocidade menor aqui do outro lado, tá? Então, velocidade mínima significa que ela vai chegar do outro lado com velocidade igual a zero e na volta a mesma coisa. Então, tá aqui as considerações iniciais. O vento reduz a energia total na ida e aumenta a energia total na volta, tá? É o que a gente chama de variação de energia interna. O trabalho realizado pelo vento, né, ele vai ser positivo ou negativo, a depender se eu estou considerando a ida ou a volta, porque quando eu tenho a força com sentido contrário ao deslocamento, o trabalho é negativo. O primeiro passo que a gente precisa dar é saber qual é o valor desse ângulo φ aqui, né? Mas a gente consegue facilmente por considerações de simetria. Eu reproduzi aqui, ó, o desenho, tá? Onde nós temos esse ângulo θ aqui, que é o ângulo entre o cipó na posição inicial e na altura mínima aqui, mas você vê que ainda falta um trecho, que é justamente dado por esse ângulo φ. E nós sabemos que essa distância daqui até aqui, que eu estou chamando de x1, mais essa distância daqui até aqui, que eu estou chamando de x2, somando as duas, nós vamos ter d. Então, eu escrevi essa relação aqui, tá? E escrevi as relações trigonométricas que me dão o seno desse θ, né? Se eu considerar esse triângulo retângulo, veja, a hipotenusa é o comprimento do cipó, esse cateto oposto é x1, então a gente pode escrever que seno θ é x1 dividido por L, e a mesma coisa aqui do outro lado, né? O seno de φ vai ser x2 dividido por L, aqui é o cipó, ok? Veja, pessoal, outra coisa que a gente precisa determinar também é a altura da posição inicial, onde ela estava, até a posição onde ela vai querer chegar aqui, tá? Essa altura eu chamei de H. Então, o que nós vamos ter que fazer para calcular essa altura? Nós vamos precisar determinar essa diferençazinha aqui, ó, daqui do nível, né, da posição final até o ponto mínimo, depois determinar essa diferença maior aqui, ó, da posição inicial até o ponto mínimo e fazer uma menos a outra para chegar em H. Veja só, pessoal, a gente já explicou na aula de exercícios do capítulo 6 como é que a gente faz esse cálculo aqui. Se você não se lembra, dê uma olhadinha no problema 5 do capítulo 6, tá? Que eu resolvi na outra aula de exercícios, se eu não me engano, foi o primeiro exercício que eu resolvi, tá? Que já ensinava como eu calcular essa diferença de altura aqui. Tá legal? Era uma questão do Homem-Aranha, se eu não me engano. Mas vejam lá. Muito bem. Calculada essa altura H, ela é importante para a gente determinar a energia potencial, tá? Nós vamos ver o seguinte, ó. Na ida, ela precisa ter uma energia inicial, tá? Uma energia de partida que compense a energia que vai ser dissipada pelo vento, certo? Então, essa energia inicial dela tem que ser igual ao módulo do trabalho que o vento vai realizar, a força do vento vai realizar ao longo do trajeto dela, tá? Lembra que na ida o vento vai diminuir a energia total dela. Tudo bem dela chegar aqui do outro lado com energia total igual a zero, pessoal, porque ela vai
está no nível zero, então não vai ter energia potencial, né? E como a gente falou, a velocidade dela pode ser zero quando chegar aqui. Então, tudo bem dela chegar aqui com a energia zero, mas ela tem que partir com uma energia igual à que ela vai dissipar ao longo do trajeto. Vai dissipar como? Quem vai dissipar essa energia é justamente o trabalho que a força do vento vai realizar. Então, no ponto de partida, a energia dela vai ser a massa vezes G vezes H, esse Hzinho que você determinou aqui, tá? Mais a energia cinética. Esse VI é justamente o que a gente quer determinar. É a única coisa que não é dada no problema, tá? Esse trabalho realizado pelo vento é a força do vento que é dada vezes a largura do rio, que é D, que também é dada. Tá? Então, você igualando essas duas expressões, você encontra a velocidade inicial que ela precisa ter na ida, ok? E na volta? Na volta, o vento vai ajudar, né? Então, a energia inicial que ela vai ter vai ser meio da massa dos dois, né? Vezes a velocidade inicial, que a gente não sabe. Essa velocidade inicial aqui, pessoal, é diferente da outra, certo? Dessa aqui é na ida, essa outra aqui é na volta, ok? Você pode até usar VI na ida, VI na volta, tá? Para poder diferenciar, se você achar que vai confundir. Mas na volta, a energia inicial que ela tem que ter vai ser a energia cinética dos dois, tá? Ao longo do trajeto, ela vai adquirir essa energia aqui, ó, que é fornecida pelo vento, que a gente iguala com o trabalho igual a variação da energia, lembra? Então, que é a força do vento vezes a distância, que ela, o deslocamento dela, ok? E que mais? Aqui, a energia final, né? A energia final vai ser simplesmente a energia potencial. Lembra que se eu estou querendo determinar a velocidade inicial mínima, então ela pode chegar lá com velocidade zero. Então ela vai ter somente energia potencial na situação final, porque ela vai estar numa altura maior em relação à altura de partida, ok? Então vai ser só a energia potencial. Igualando essas duas expressões, tá? O H é conhecido, as massas são conhecidas, você vai poder, o F, o D, tudo conhecido, você vai poder determinar a velocidade inicial que eles precisam ter aqui na volta. Tá certo, pessoal? Então, resolvido o problema 81. E com isso a gente finaliza essa aula de exercício aqui do capítulo 7. Até a próxima.